Bom dia, então. Meu nome é Marília Maronese Brum. Eu sou residente do primeiro ano de Cardiologia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. E hoje, no Clube do Artigo, a gente vai discutir um artigo que foi publicado no Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery em outubro de 2003. Okay. Hypoventilation improves oxygenation after bidirectional superior cavo-pulmonary connection. Então, a conexão cavo-pulmonar superior bidirecional é comumente realizada em pacientes que têm um ventrículo funcional e ela é o interestágio até a cirurgia de Fontan. Essa cirurgia deixa o fluxo pulmonar e cerebral em série, então é possível inferir uma alteração do fluxo cerebral, do fluxo pulmonar a partir do fluxo cerebral. Uma das complicações dessa conexão é a hipoxemia sistêmica. E alguns pacientes têm saturações de oxigênio baixas o suficientes para demandar uma adição de um novo shunt sistêmico pulmonar. Quando isso acontece, esses pacientes têm uma mortalidade aumentada. Um dos motivos e uma das causas da hipoxemia pode ser a resistência pulmonar elevada, levando a uma restrição do fluxo pulmonar. Uma das estratégias que poderiam ser efetivas para melhorar a resistência pulmonar elevada seria a hiperventilação, que diminui a resistência pulmonar. Mas ela foi demonstrada como danosa e o processo fisiológico é que a queda do CO2 aumenta a resistência vascular cerebral. Assim, diminuindo o fluxo cerebral, diminuindo o fluxo para a veia cava superior e indo menos sangue para o pulmão. Então, menos sangue sendo oxigenado para ser mandado para o sistema. O objetivo desse estudo é determinar se a abordagem inversa, a de hipoventilação, melhora a oxigenação sistêmica. Então, nesse estudo, foram acompanhados 15 pacientes prospectivamente, com idade média de 8 meses, variando entre 4,7 e 15,5 meses, com peso médio de 7,1 kg, variando entre 5 kg e 9,400, sendo 8 meninos e 7 meninas. Desses 15 pacientes, antes do estudo, 10 deles tinham realizado cirurgia de Norwood, 3 o Blaylock Talcid e 2 deles eram inoperados. Foi realizado cateterismo pré-operatório em alguns dos pacientes e confirmado que tanto a pressão média da artéria pulmonar quanto a resistência vascular pulmonar eram normais. Desses 15 pacientes, então, 6 deles fizeram M-Fontan e 9 deles fizeram Glenn, sendo que todos os shunts de artéria sistêmica pulmonar e das vias de saída pulmonar nativas foram seccionados no momento da cirurgia de conexão. Foram realizados alguns procedimentos concomitantes em alguns pacientes. 4 deles fizeram ampliação de artéria pulmonar, 2 o Glenn bidirecional à esquerda, um deles fez atrioseptostomia, o fechamento da válvula atrioventricular esquerda, valvoplastia tricúspide, mais um paciente, a ressecção da estenose subaórtica e em outro paciente, a dilatação de coarctação de aorta com balão durante a cirurgia. Em todos os pacientes foi realizada esternotomia e bypass cardiopulmonar, com média de 127 minutos. Em 11 deles foi realizado o clampeamento de aorta e cardioplegia, e em 8, hipotermia com parada circulatória total. Então, esses pacientes estavam dentro da UTI e dentro das primeiras 8 horas de pós-operatório. Todos eles estavam sedados com fentanil e curarizados com vecurone, recebendo ou amirinona, 10 pacientes, ou milrinone, em 5 pacientes, e alguns deles estavam em uso de dopamina. Todas as infusões permaneceram constantes durante o protocolo de estudo, nenhum dos pacientes apresentou sangramento e não foram realizadas transfusões sanguíneas durante o protocolo do estudo. Os pacientes estavam ventilados com um ventilador Servo 300 no modo ventilatório de volume controlado por pressão, então PCV, com FI de 100%, PEP de 0 centímetros de água e um volume corrente de 14 a 18 ml por quilo.
A frequência respiratória foi ajustada para cada paciente, de forma a manter um pH e uma PCO2 dentro da normalidade, e os pacientes foram mantidos em normotermia por todo o estudo. Então, o estudo foi realizado em 3 tempos. O primeiro tempo é a linha de base, que a gente manteve aqueles parâmetros ventilatórios que eu citei anteriormente, e a partir da estabilidade, então, coletada a gasometria e avaliado o fluxo cerebral a partir de Doppler transcraniano. No segundo tempo, foi infundido bicarbonato de sódio, numa concentração de numa quantidade de 4 mEq por quilo, depois novamente realizadas as gasometrias e o Doppler transcraniano, e por último, entrado com o protocolo de hipoventilação, em que foi reduzida a frequência respiratória e mantidos outros parâmetros ventilatórios. Então, aqui um ponto importante é que para cada tempo foi esperado os pacientes entrarem numa estabilização e depois de 15 minutos dessa estabilização foram feitas as medidas. Como era para cada paciente, então esse tempo não foi fixo, nem entre os tempos de estudo e nem para todos os pacientes. Foram realizadas, então, algumas medidas nesses 3 tempos. As pressões parciais de gases arteriais foram retiradas da artéria radial ou da femoral, através de um catéter de PAI. A saturação de oxigênio sistêmica foi obtida a partir de um oxímetro de pulso e verificado pela gasometria. As pressões de átrio da artéria pulmonar foram obtidas a partir de catéteres transtorácicos posicionados no procedimento cirúrgico. O gradiente transpulmonar foi obtido reduzindo a pressão atrial da pressão da artéria pulmonar. A oxigenação na artéria pulmonar foi obtida a partir de amostras de sangue retiradas de um catéter posicionado na artéria pulmonar. E o fluxo cerebral foi obtido a partir de Doppler transcraniano, da artéria cerebral média, na maioria dos pacientes, ou da artéria cerebral anterior. Então, como método estatístico, foi um estudo prospectivo, paciente controlado. Os resultados foram descritos em média, mais ou menos erro padrão da média, com comparação entre os 3 tempos do protocolo pelo teste de ANOVA de medidas repetidas. A comparação entre os grupos, as comparações múltiplas, foram feitas pelo teste de Student Human Kills, ou teste SNK, e significância estatística a partir de um P menor do que 0,05. Então, vamos destrinchar um pouquinho melhor essa estatística. Então, ele é um estudo prospectivo, porque o pesquisador está olhando os pacientes que realizaram o shunt pulmonar e avaliando o efeito da hipoventilação do presente para o futuro. É um estudo controlado, sendo que os pacientes são o próprio grupo controle. Quando isso acontece, as amostras são pareadas. Ele também escolheu a média como medida de tendência central. Para a média ser escolhida como uma medida de tendência central, os valores têm que preencher alguns requisitos. Eles têm que ser uma variável quantitativa contínua, com distribuição gaussiana, e o desvio padrão entre os valores tem que ser relativamente pequeno, sendo menor do que 10%. Então, só para a gente lembrar das classificações das variáveis, as variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas, ou numéricas. E das variáveis quantitativas, elas podem ser discretas, então são números que não permitem fracionamento, ou contínuas, que são os números que permitem esse fracionamento. Esses números podem ser demonstrados a partir da média. A distribuição gaussiana, ela teoricamente tem que ser confirmada antes de ser escolhida a média como medida de tendência central. Então, para a distribuição gaussiana, então a gente tem uma distribuição simétrica, e para confirmar essa distribuição podem ser aplicados alguns testes de normalidade, ou Kolmogorov, ou Lilliefors, ou Shapiro-Wilk, entre outros. Mas nesse estudo, ele não fala que ele aplicou nenhum teste para confirmar a normalidade da distribuição. A gente consegue inferir pelo teste que ele escolheu usar na análise de variância entre os grupos. O terceiro ponto, então, é um desvio padrão pequeno.
E aqui eu levanto uma dúvida, assim, porque ele não usou como medida de variabilidade o desvio padrão, e sim o erro padrão da média. O erro padrão da média tem por definição ser a relação entre o desvio padrão e a raiz quadrada da amostra. No nosso caso, a gente tem uma amostra, então, de 15 pacientes, sendo que a raiz quadrada de 15 é aproximadamente 4. Para isso, então, a relação é que entre um erro padrão da média, a gente tem 4 vezes o desvio padrão. E daí já fica a dúvida se realmente esse desvio padrão é pequeno. Outro ponto importante é que o erro padrão da média normalmente é utilizado para as populações e não para uma amostra pequena, como é a amostra do nosso estudo. Então, fica a dúvida se realmente foi uma boa escolha de variabilidade. Bom, quanto aos testes, então, quando a gente avalia uma variável quantitativa, que vai ser contínua, com distribuição gaussiana, em que a gente analisa 3 grupos ou mais, a gente pode usar o teste ANOVA, que é uma análise de variância. Então, a partir da análise dos 3 grupos ou mais, podem ser feitas análises variadas, então, a cada 2 grupos. E no nosso estudo, ele usou o teste QNK. Bom, para os resultados do estudo, então. No status ácido-base e ventilação, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que os erros padrões da média são pequenos. E isso, teoricamente, poderia induzir a gente a pensar que a amostra é menos homogênea do que ela realmente é, já que cada erro padrão da média a gente tem que fazer esse valor vezes 4 para ver o desvio padrão. Então, por exemplo, na PCO2, no tempo 2, se a gente fizesse o valor do erro padrão da média vezes 4, a variação não seria de 2 milímetros de mercúrio, sim de 8. Então, 45 mais ou menos 8. Passa de 10% do primeiro valor. Bom, dado isso, então, como é feita essa análise estatística? A gente pega os 3 grupos, aplica o teste ANOVA. A partir do teste ANOVA, a gente consegue saber se existe uma diferença com significância estatística entre os 3 grupos. Feito isso, é realizado uma análise pós-teste, que é o teste SNK. E o teste SNK vai mostrar como essa diferença entre os grupos existe. Por exemplo, nessa tabela e nas outras tabelas, ele coloca como asterisco se houve diferença entre o grupo e a linha de base, e uma cruz se houve diferença entre os outros 2 grupos. Então, se no tempo 3 teve diferença com significância estatística entre o tempo 2 e o tempo 1. No pH, então, o que a gente pode ver é que houve essa diferença entre os grupos e que o pH aumentou da linha de base para o segundo tempo de estudo, na alcalose metabólica, e depois caiu novamente no tempo de hipoventilação. A PCO2 aumentou no segundo tempo e aumentou ainda mais no terceiro tempo de hipoventilação. O bicarbonato apresentou diferença nos seus níveis em relação à linha de base, quando comparado com os outros 2 tempos. O sódio se comportou da mesma forma. A frequência respiratória, então, só foi alterada no terceiro tempo de hipoventilação, com significância estatística. E a pressão média das vias aéreas também se alterou ao longo do estudo, com uma redução importante, né, no terceiro tempo de hipoventilação. Já nos gráficos, uma coisa que eu chamei a atenção lá atrás e que vale a gente lembrar aqui é que para cada tempo, então, a gente precisou esperar uma estabilização para fazer as medidas. Aqui ele usa os gráficos de linha como se a diferença de tempo entre os tempos do estudo fosse fixa. E como foi variável para cada paciente e entre cada tempo, é uma representação que pode ficar inadequada. Além disso, quando ele usa a linha para mostrar o gráfico, ele infere o que aconteceu com os valores entre os tempos do estudo. E esses valores não foram medidos entre os tempos, apenas em cada tempo.
Então, um gráfico que ficaria mais adequado nesse caso seria o gráfico de colunas. Bom, a partir disso, aqui ele usa o asterisco como a comparação entre os dois grupos. Equivale à cruz nas tabelas. Então, outro fator que pode confundir a gente durante a análise. Quanto a PO2 arterial, depois da conexão, então, houve uma leve queda em relação à linha de base, quando a gente leva em consideração a alcalose metabólica, e um aumento no tempo de hipoventilação. Isso ocorre também com a saturação de O2, quando a gente leva em consideração os 3 tempos. Na parte hemodinâmica, então, foram avaliadas a pressão de artéria pulmonar, o gradiente transpulmonar e a pressão atrial. Houve um aumento da pressão de artéria pulmonar com significância estatística e um aumento no gradiente transpulmonar com significância estatística. Mas, apesar de a gente ver uma curva com alteração nas pressões atriais, ele não teve significância estatística. A frequência cardíaca permaneceu a mesma. Tanto a pressão média quanto a pressão diastólica permaneceram as mesmas, com uma linha de base semelhante, ou com valor semelhante na linha de base e na alcalose metabólica, com um aumento na pressão sistólica, seguido por uma queda nos valores no tempo de hipoventilação. Quanto aos indicadores de fluxo cerebral, aqui, ó, como eu disse, ele inverteu os sinais em relação à tabela. Ele fez também a análise de significância estatística, a análise ANOVA e depois o SNK para comprovar a diferença com significância estatística entre os grupos. E quando a gente mediu o fluxo cerebral, teve diferença já entre os 2 primeiros grupos. Então, houve um aumento do fluxo cerebral ao longo da aplicação do protocolo, com significância estatística já na alcalose metabólica e também na hipoventilação. Quanto ao diferencial de saturação arteriovenosa, houve uma diminuição da diferença da saturação arteriovenosa ao longo do estudo, sendo que com uma queda importante no tempo de hipoventilação, com significância estatística. Então, na discussão, o estudo mostra que a hipoventilação melhora a saturação sistêmica após a conexão cavo-pulmonar superior bidirecional. Há um aumento na PO2 arterial e na saturação sistêmica, apesar de aumentos discretos na pressão de artéria pulmonar e no gradiente transpulmonar. Esse dado complementa estudos anteriores que demonstram a queda da saturação sistêmica com a hiperventilação. A hipoxemia, então, é uma das complicações após a conexão cavo-pulmonar e, em comparação a outros estudos, são fatores de risco para essa hipoxemia. O paciente tem menos que 4 meses, se ele tiver menos que 4 meses, ele tem mais chance de apresentar hipoxemia nas primeiras 48 horas de pós-operatório. Em pacientes menores que 2 meses, eles têm mais chance de ter uma saturação menor que 70% no primeiro dia de pós-operatório. Em menores de 8 meses, com aumento do volume ventricular, também há mais chance de hipoxemia nas primeiras 48 horas. E em pacientes com pressões pulmonares aumentadas, a saturação tende a ficar menor do que 75%. E a hipoxemia pode contribuir na mortalidade após a conexão cavo-pulmonar, principalmente nos primeiros 6 meses após a cirurgia. Nos primeiros 6 meses de vida. Pode ser estabelecido, então, um fluxo pulmonar acessório quando tem hipoxemia, mas, apesar de as saturações sistêmicas serem maiores, há um aumento na pressão da veia cava superior e uma maior incidência de derrame pleural e quilotórax, além de uma maior mortalidade, tanto a curto quanto a longo prazo. Como a hipoxemia da maioria dos pacientes que apresentam essa hipoxemia logo no pós-operatório se resolve em alguns dias, a estratégia ventilatória de hipoventilação pode ser
particularmente útil para evitar esse momento de hipoxemia em pacientes que podem ter uma saturação a níveis normais para conexão cardíaco-pulmonar. Então, como que essa hipoventilação vai aumentar o fluxo cerebral e, consequentemente, a saturação sistêmica? Então, em feita a hipoventilação, há um aumento da PCO2, que leva à queda da resistência vascular cerebral. A queda da resistência vascular cerebral aumenta o fluxo cerebral, aumentando o retorno venoso, então, para a veia cava superior, que encaminha o fluxo para o pulmão. Aumentando o fluxo pulmonar, a gente tem mais sangue sendo oxigenado e aumenta a oxigenação sistêmica. Uma forma da gente mensurar isso é ver a velocidade de fluxo na artéria cerebral média e quando a gente compara as saturações arteriovenosas na parte superior do corpo. Então, se há um aumento da velocidade do fluxo na artéria cerebral média, há um aumento do fluxo em si. Porque em alguns estudos eles verificaram que o calibre das artérias cerebrais ele se mantém constante. Então, se aumenta a velocidade, há um aumento de fluxo. Quanto à diferença na saturação arteriovenosa, é porque quanto mais sangue oxigenado você manda para o sistema, a saturação venosa vai ser maior. Então, a diferença entre saturação arterial e venosa, sendo menor, é porque está indo mais fluxo e mais sangue oxigenado para o sistema. Então, e isso a gente consegue estabelecer partindo do princípio que o consumo de oxigênio é constante. Então, aumentando o fluxo, a gente diminui a diferença entre a saturação arterial e venosa. No nosso estudo, então, houve uma queda importante do diferencial de saturação arteriovenosa durante a hipoventilação e um consistente aumento do fluxo cerebral e, consequentemente, da metade superior do corpo. Além disso, outro mecanismo fisiológico desse aumento dos níveis de O2 durante a hipoventilação como a gente pode ver nos resultados, houve uma queda na pressão média das vias aéreas. Essa queda na pressão das vias aéreas leva a uma diminuição da pressão intratorácica, levando, consequentemente, a um aumento do retorno venoso e aumento do débito cardíaco. Além disso, a hipoventilação também produz um aumento na PCO2, que leva à queda da resistência vascular periférica e uma diminuição assim da pós-carga, aumentando o débito cardíaco. Essa queda na resistência vascular periférica a gente conseguiu perceber na tabela 2, quando a gente avaliou os parâmetros hemodinâmicos, que houve uma queda de todos os níveis pressóricos no tempo da hipoventilação. Então, quando acontece o aumento do débito cardíaco, consequentemente acontece o aumento do fluxo pulmonar e um aumento do fluxo tanto para a metade superior do corpo quanto para a metade inferior. Aumentando o fluxo para a metade inferior do corpo, você vai aumentar a saturação na veia cava inferior e aumentar, consequentemente, a saturação sistêmica nos pacientes com shunt direita e esquerda, que são esses pacientes após a conexão. É um mecanismo fisiológico que a gente não pode confirmar nesse estudo, porque não foi mensurado nem o débito cardíaco e nem a saturação na veia cava inferior. Nesse estudo, ele também tentou manter a normalidade do pH sanguíneo. Isso porque quando o pH é acidótico, a gente tem um aumento da resistência vascular pulmonar, um quadro de hipercalemia e uma queda na afinidade dos receptores beta-adrenérgicos do miocárdio. Entendo um aumento da resistência vascular pulmonar, a gente vai aumentar tanto a pressão na veia cava superior, quanto diminuir o fluxo pulmonar, e isso vai gerar uma queda na saturação sistêmica. Ele tentou evitar esse ambiente realizando a infusão de bicarbonato de sódio no segundo tempo, fazendo a alcalose metabólica. Ele chama isso de pH Buffered Hypoventilation. Então, quando você administrando o bicarbonato, ele permitiu que a hipercarbia acontecesse, mantendo a normalidade do pH. E como a gente pode ver, apresentou uma média de pH com alcalose e, apesar da queda, o pH se manteve numa média normal. A hipercarbia ela é importante na oxigenação pela curva de dissociação da hemoglobina.
Então, quando a gente tem um aumento na PCO2, a curva de dissociação da hemoglobina do oxigênio, então, sendo mais, ele fica mais fácil de ser passado para os tecidos, né? Ela é desviada para a direita, então o oxigênio fica mais disponível para os tecidos. Diante disso, ele acredita que seja uma estratégia útil, então, para a gente evitar os efeitos da acidose e usar como benefício a hipercarbia, para aumentar a liberação de oxigênio para os tecidos. Quanto à alcalose metabólica, então, a gente viu que a saturação de O2 aumentou quando comparado com a linha de base, o fluxo cerebral aumentou e a diferença entre saturações artéria venosa caiu. Porém, desses parâmetros, apenas o fluxo cerebral apresentou significância estatística. Quando a gente avalia a PO2, que apresentou uma queda, mas sem significância estatística, no nosso trabalho, a gente volta lá para a curva de dissociação da hemoglobina e percebe que quando acontece a alcalose, o oxigênio fica menos disponível para os tecidos. Além disso, o aumento do pH pode ter um aumento na resistência vascular pulmonar e acaba gerando um aumento da PCO2, que a gente viu na primeira tabela. Diante disso, não existem fortes evidências sobre os efeitos da alcalose metabólica nos pacientes após a conexão cavo pulmonar superior. Como pontos fortes do estudo, então é um estudo prospectivo, paciente controlado, com controle de vários parâmetros cardiovasculares e pulmonares. Foi feita uma análise isolada dos efeitos da alcalose metabólica e da hipoventilação. E os pacientes estudados estavam intubados, curarizados e em normotermia. Não teve variação no consumo de oxigênio, então, e isso foi feito para evitar a resposta à queda de PO2. Nenhum dos pacientes apresentou sangramento ou recebeu transfusão. A infusão de inotrópicos foi constante, FI mantida 100%, e a única fonte de fluxo pulmonar era a conexão cavo-pulmonar superior. Como limitações, não foram mensurados débito cardíaco e fluxo pulmonar diretamente. Os efeitos da hipoventilação foram avaliados por um curto período, e o tempo pelo qual a hipoventilação induzida aumenta a oxigenação é desconhecido. Não é possível também excluir a possibilidade de que os efeitos no terceiro tempo do estudo não sejam uma consequência tardia da infusão de bicarbonato e não da hipoventilação. Além disso, a maioria dos pacientes realizou clampeamento de aorta ou hipotermia com parada circulatória total, e diante disso não é possível estender para as populações que não foram submetidas a esses procedimentos. Como conclusão, então, os resultados desse estudo complementaram o estudo anterior feito pelo mesmo autor e pela mesma equipe, que demonstrou os efeitos da hiperventilação nesses pacientes. Então, a hiperventilação leva a uma queda da PO2, da saturação de O2 e da velocidade de fluxo cerebral, gerando uma hipocarbia que leva a um aumento da resistência vascular cerebral, queda do fluxo pulmonar e cerebral e queda na oxigenação sistêmica. Então, a hipoventilação melhora a oxigenação sistêmica após a conexão cavo-pulmonar superior, e a hipoxemia é mais comum em pacientes jovens e no pós-operatório mais precoce. E nesse cenário, a hipoventilação pode ser uma estratégia útil. Necessita de mais estudos por todas as limitações citadas, e tem como, e um dos estudos a serem realizados é verificar os benefícios da infusão de bicarbonato nesses pacientes. Então, como classificação, ele tem como característica intrínseca ser quantitativo analítico. Quanto à característica espacial, é um estudo laboratorial quase experimental. Do problema aqui. Quanto à característica temporal, então, como a gente avaliou, ele é um estudo prospectivo, que vai do passado para o futuro, ou do presente para o futuro. E quanto à característica temporal, ele é um estudo longitudinal, de direção natural lógica, contemporâneo.
prospectivo e contemporâneo. Quanto à finalidade, então, é a avaliação de prognóstico desses pacientes. E é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Um prazer estar aqui novamente. Parabenizar a Marília pela excelente apresentação. E, como o Carlos disse agora há pouco, vai ficando cada vez menos coisa para eu falar, né? Porque estão sendo muito bem apresentados os casos e discutindo os pontos da metodologia. Então, mas eu vou comentar fazer alguns pequenos comentários, então, a respeito. Pedir licença aqui para compartilhar a tela. Apareceu aí? Estão vendo? Apareceu, doutor? Tudo certo. Então, uma coisa que chamou a atenção aqui, eu conversei ontem com a Marília também, é que ele fala ali no resumo que a hipoventilação melhora a oxigenação após o shunt bidirecional, né? Inclusive, esse é o título do artigo. Hipoventilação melhora a oxigenação após o shunt. E eu questionei um pouco o termo hipoventilação, né? A definição de hipoventilação, inclusive adotada pela enciclopédia do Medline, hipoventilação seria uma respiração que é tão fraca, né, que não alcança as necessidades do corpo. Se uma pessoa hipoventila, o dióxido de carbono vai levar uma acidose, né, e pouco oxigênio no sangue. Então, uma pessoa com hipoventilação pode até se sentir fraca, né, desmaiar. Então, vocês vejam, o conceito hipoventilação é um conceito, vamos dizer assim, negativo, né? Você produzir uma hipoventilação não parece adequado, porque vai causar uma coisa ruim para o paciente. Esse termo hipoventilação acho que está mal empregado no título. Por quê? Porque, na verdade, apesar de ele reduzir a frequência respiratória, como vocês bem comentaram, o volume corrente é alto, o FO2 lá em cima, então a ventilação eu acho que está adequada, ele não está hipoventilando. Se ele tivesse hipoventilando, ele estaria piorando, né? Então, questionaria, depois gostaria a opinião dos fisioterapeutas, o termo hipoventilação, porque ele, na verdade, o que ele fez? Uma respiração controlada, talvez? Uma bradipneia induzida? Uma hipopneia? Mas não uma hipoventilação. Talvez uma respiração controlada fosse o termo mais adequado, já que o paciente está curarizado, está tudo sob controle do aparelho, do respirador, e ele que determina a frequência respiratória, né? E não uma hipoventilação, que me parece que hipoventilação estaria induzindo a um defeito, a uma coisa ruim para o paciente. Bom, achei muito interessante esse conceito do fluxo em série, né? Realmente, quando faz essa operação do Glenn, o sangue que vem da cava superior está drenando o cérebro, né? Então, quanto mais fluxo sanguíneo tiver, mais retorno venoso vai ter para a cava superior e mais sangue vai para o pulmão, né? Achei muito interessante isso. E fiz também, talvez, uma associação com as técnicas orientais de respiração. Lembra que eles procuram que a respiração seja o mais lenta possível, em torno de 6 movimentos até. Claro que não vai melhorar a oxigenação sistêmica, porque nós não temos o Glenn,
mas vai melhorar o fluxo cerebral por essa analogia que ele faz aqui. Se tiver uma hipopneia, né, uma respiração controlada, mais lenta, deve fazer uma vasodilatação cerebral e melhorar o fluxo cerebral. Talvez seja por isso que as técnicas de relaxamento, meditação ajudem, né? Bom, de qualquer forma, muito interessante esse conceito do fluxo em série, né? Então, entre aspas, hipoventilação aumentaria o fluxo cerebral, mais fluxo para o Glenn e melhora a oxigenação, porque vai mais sangue para o pulmão. Muito interessante. Bom, não foi o... Vocês estão vendo esse bichinho aí à direita, né? Então, um quiz aqui. Para onde ele vai pular? Para a casinha 1 ou para a casinha 2? O que vocês acham? Alô? Aí, doutor Moacir, é aí que nós vamos colocar, o senhor vai colocar uma enquete, entendeu? O senhor vai ter uma opção numa quadradinha ali, o senhor vai pôr em votação, as pessoas escolhem um ou dois. Tá E aí bom. já sai na hora, igual a eleição do Congresso. Americana. É, isso. Vamos lá, vamos lá. Alguém, um voluntário. Para onde o bichinho vai pular? Eu posso dar uma pista? Toda vez que a gente fala anóxia, o senhor nos corrige. Para onde ele vai? Casinha 1, doutor. Casinha 2. Por que casinha 2? Esse bichinho aí, muito feinho, ele chama anóxia. Entendeu? Ao contrário da situação de falta de oxigênio, que o termo é anoxia. Então, não foi falado hoje em anóxia ou anoxia, mas foi falado em hipoxemia, né, que é um derivado da palavra. Então, quando forem falar relacionado a oxigênio, falta de oxigênio, o termo é anoxia. E anóxia é esse insetozinho aqui, que ele tem esse nome por quê? Apesar de ter uma aparência assim um pouco assustadora, ele não é nocivo, ele não faz nenhum mal para a pessoa. Isso por causa da etimologia. Veja, anóxia vem do grego, que quer dizer a, não, que é não, né? O a é uma negativa, não tem. Noxious, quer dizer nocivo. Então, anóxia quer dizer não nocivo. A de não e noxious, nocivo. Então, sempre que usar a palavra anóxia, você está falando, isso aqui é não nocivo. Quando vai falar anoxia, também vem do grego, só que a etimologia é diferente. É an, que é sem, oxius, oxigênio. Então, anoxia quer dizer sem oxigênio. Anóxia quer dizer não nocivo. Então, por isso que eu faço essa brincadeira aqui, que morrer de anóxia é uma questão de prosódia, ou seja, é uma pronúncia errada, né? Porque o que mata mesmo é a anoxia. Então, nunca alguém morreu de anóxia numa UTI ou em qualquer lugar do mundo. Agora, de anoxia, isso é muito provável. A Maria chamou muito bem a atenção aqui, esses numerinhos que estão depois da média, muito baixos, né? Então, você vê sódio, 146 mais ou menos 1, bicarbonato, 25 mais ou menos 1, e lá do outro lado, sódio, 151 mais ou menos 1, muito fora da realidade. Por quê? Porque, como foi dito, ele usou erro padrão da média, né? SEM, e não SD, que é o desvio padrão. O erro padrão da média, ele é um desvio das médias da população, entendeu? Então, quando eu estou com uma amostra, eu faço o desvio padrão dos valores que compuseram aquela amostra. Quando eu faço o erro padrão, eu faço o desvio das médias, de todas as médias que eu coletei na população, entendeu? É outra coisa. Não se pode usar erro padrão no lugar de desvio padrão. Quando eu estou trabalhando com a população toda, que eu colhi várias amostras da população,
e tira uma média, aí vai ter o desvio da média da população. Isso aí é o erro padrão. Agora, quando é uma amostrinha, e ainda mais tão pequena como foi a dele, de 15 casos, isso tinha que ser desvio padrão. Tá? Muitos autores usam isso para dar uma falsa interpretação de que a amostra é mais uniforme. Claro que quanto menor o número que tiver depois do mais ou menos, mais uniforme da ideia da amostra. Né? E pareceria que 68% dos pacientes, por exemplo, em termos de PCO2, estariam com 40 a 44. Na verdade, o desvio padrão, SE, o erro padrão, desculpa, o SE, que é o erro padrão, é o desvio padrão, que é esse numerador, dividido pela raiz quadrada da amostra. Então, veja, se eu tivesse uma amostra de 100 casos, 100 pacientes, raiz quadrada de 100 dá 10. Então, o erro padrão pega o desvio padrão e divide por 10. Veja como ele pode dar um valor muito baixo falsamente. Né? Então, guardem isso. Quando for a amostra, como é o caso, tem que usar desvio padrão, não erro padrão. Outra coisa que me chamou a atenção foi a menor descrição de estatística que nós já tivemos até agora, né, dos trabalhos. São 4 linhas, em 4 linhas só ele descreveu toda a estatística do trabalho. Então, ele fala aí que os resultados foram mostrados como média, mais ou menos erro padrão da média. A comparação dos três tempos foi feita por análise de variância. Exatamente. Então, quando é um grupo de 3 ou mais amostras, seja pareado ou não, né, você tem que usar fora daqueles convencionais, ou análise de variância, ou Kruskal-Wallis. Né? E o ANOVA, no caso, ele só vai dizer que existe uma diferença dentro do grupo. Na semana passada, o grupo era de mais de 10, né? Então, ele diz que tem uma diferença lá dentro, quando ele diz que o P é menor que 0,05. E para descobrir quem é diferente de quem, tem os chamados pós-teste. E, no caso, o pós-teste que ele usou para ir comparando de 2 em 2 aqui foi o SNK, que é o Student Newman Q's. É um tipo de teste T, né, mas com algumas variantes metodológicas ali dentro, mais sensível, né, para comparar de 2 em 2. Então, na semana passada, a gente teve esse teste de análise de variância, eram várias variáveis, vários grupos, tá vendo? Quase mais de 10 grupos. Lembrar que o análise de variância pode ser one way, uma via, ou duas vias. Né? Então, e uma via é quando você usa, quando a variável resposta, que é a dependente, a que fica no eixo Y, é contínua, né? Tem que ser uma variável contínua, um número verdadeiro que permite fração, e a variável explanatória, que é independente, que fica no eixo X, é categórica. Então, uma variável categórica no eixo X e uma contínua no eixo Y. E o two-way é quando no eixo X eu tenho duas variáveis. É mais raro de fazer two-way, mas, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber se sexo e nível de escolaridade, os dois juntos, ao mesmo tempo, influenciam na taxa de ansiedade do paciente. Então, seria duas variáveis no eixo X, prevendo uma variável no eixo Y. Aqui, no caso, não, foi one way, né? E lembrar que sempre que o ANOVA dá abaixo de 0,05, tem vários testes para fazer no pós-teste, né? Que vai comparar de 2 em 2. Um dos mais usados é o Tukey, né? Pós-teste de Tukey. Aí tem o Tutte-Kramer, tem o Dunnett, tem o Sheffé, o Bonferroni. Inclusive esse que foi estudado hoje, que é o Student Newman Q's, SNK. Muito interessante os gráficos, estão bem ilustrativos, apesar de casuística pequena, ele detectou diferença estatística, né?
algumas vezes a gente vê que não tem relevância clínica, né? Os números são muito próximos, então clinicamente quase não tem relevância, mas deu relevância estatística. Tudo bem. Então, a crítica aqui é o que a Marília já chamou. Não pode ser gráfico de linha, porque gráfico de linha é continuidade no tempo, né? Então, aqui é como se a coisa tivesse acontecendo continuamente, da linha de base até o tempo de alcalose metabólica, até o tempo de hipoventilação. A gente não, na verdade, nesse estudo, a gente não sabe o que está acontecendo no meio, né? Pode ser que tenha uma queda acentuada, uma subida e depois caia, né? E também aqui mostra intervalos fixos, né? A distância do tempo 1 para 2, do tempo 2 para 3, é tudo fixo. E no mundo real não foi assim. Dependia do tempo de estabilização, cada paciente foi de um jeito. Então, o melhor gráfico aqui seria colunas, né? Coluna no baseline, uma coluna na acidose, uma coluna na hipoventilação, indicando o pico da coluna, indicando qual foi o valor que atingiu o PO2 ou a diferença sistêmica, etc. E nunca grudar uma coluna na outra, porque se encostar uma coluna na outra, vira coisa contínua, tempo contínuo. Então, era isso. São esses os meus comentários.